amados, nós estamos aqui para mais uma exposição da Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos estar falando a respeito do capítulo de número 8. Como de costume, nós não vamos tomar nenhum texto por base, porque vamos fazer a exposição dos 13 versículos ao longo do nosso sermão. A fim de que você se localize sobre o que nós estamos falando, o apóstolo Paulo, ele segue respondendo às questões que haviam sido levadas a ele por meio de uma carta e um grupo de irmãos, que nós lemos os seus nomes lá no capítulo 16, Estéfanos, Fortunado e Acaico. Nesse contexto de responder às questões, às dúvidas da igreja em Corinto, Paulo já havia falado a respeito do casamento, de disciplina, de divisões na igreja, sobre a questão da unidade. Paulo já havia respondido inúmeros questionamentos dos irmãos daquela comunidade. Porém, ainda existiam questões a serem respondidas, questões que eram objeto de debate na igreja. Haja visto, nem tudo é explícito nas Escrituras. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas a Bíblia está longe de ser exaustiva em todos os temas e em todas as questões. Existem na Bíblia os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Existem as ordenanças, batismo, ceia do Senhor. Mas existem outras questões na Bíblia que não são assim tão claras, tão explícitas. Nos dias de Paulo, a questão que estava levantando muitas dúvidas na igreja era a carne sacrificada aos ídolos, a carne que era vendida nos templos pagãos. Como que a igreja ia lidar com essa questão? Como que os irmãos iam lidar com essa dúvida que estava no meio da igreja? No nosso tempo, a questão da carne vendida no templo pagão não é algo tão necessário, não é algo que faz parte da nossa cultura. Mas outras questões ficam o ponto de interrogação na cabeça de muitos irmãos. Por exemplo, a questão de assistir uma TV, a questão de ir à praia, a questão de ir a um clube, a questão sobre usar determinadas vestes, sobre ouvir determinadas músicas, ir em algumas festas. São todas questões que não são explícitas nas Escrituras, até porque muitas delas sequer existiam nos tempos apostólicos. Mas os princípios bíblicos que Paulo usou aqui também se aplicam a nós neste tempo, porque o costume pode ser temporário, mas os princípios da palavra de Deus são eternos. Glórias ao Senhor. Para nós entrarmos na questão, nós precisamos entender qual é o contexto disto aqui. William Barclay vai dizer que os sacrifícios a ídolos pagãos fazia parte da vida social daquele tempo, fazia parte da vida social dos moradores da cidade de Corinto, tanto no particular como no público. Assim como os hebreus no Antigo Testamento tinham um costume de ir ao templo do Senhor, levar um animal para ser sacrificado, e esse sacrifício, parte dele era queimado, parte dele ficava com o sacerdote, e a outra parte ficava para alimento daquele que ofereceu o sacrifício, juntamente com a sua família. Assim como os hebreus faziam isso, também os pagãos tinham o hábito de ir aos seus templos, levar os seus sacrifícios, e nesse sacrifício, parte ficava com o sacerdote, parte era oferecida à divindade, e a outra parte era comida, era alimento para aqueles que estavam servindo ou adorando a esse falso Deus no templo pagão. E nesse contexto de muitas pessoas que iam aos templos pagãos para adorar a esses falsos deuses, acontecia de que sobrava muita carne no templo. Muita carne acabava que não era sendo queimada,
nem ficava para os sacerdotes, e muita carne acabava sobejando, sobrando no templo pagão, fazendo com que esta carne que sobrava fosse comercializada, fosse vendida para as pessoas da cidade. O problema fazia com que as pessoas fossem ao templo para comprar desta carne, tendo em vista que a carne que era oferecida no templo era a melhor carne da cidade, porque quem ia adorar aos seus deuses, às suas divindades, oferecia o melhor, e era a carne mais barata que vendia em Corinto, porque justamente havia uma grande qualidade, uma grande oferta para as pessoas que moravam ali naquela região. Esse é o contexto do que está se passando na cidade. Como eu disse, é um problema para nós basicamente inexistente no nosso tempo, inexistente na nossa cultura. Mas o princípio que Paulo vai ensinar aqui se aplica a muitas dúvidas, como por exemplo, se os irmãos podiam ir ao templo comprar uma carne sacrificada a ídolos, ou se não podiam, também se aplica a nós, nas questões como: eu posso ir àquela festa de formatura do meu irmão que é ímpio, eu posso participar do casamento da minha tia, sendo que neste casamento terão pessoas que não servem a Deus, eu posso assistir a um filme que não é evangélico, eu posso ir à academia, e inúmeras outras questões que fazem parte do nosso contexto cultural e que os princípios que Paulo vai ensinar aqui devem reger o nosso comportamento nestas questões. Nesse capítulo 8, Paulo vai aplicar 3 princípios para nós lidarmos com essas questões. Primeiro, o conhecimento. Segundo, o amor. E terceiro, a consciência. O que Paulo vai falar a respeito do conhecimento? Vamos começar a partir do versículo 1. Ele começa dizendo assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. A primeira coisa que Paulo vai tratar da igreja é que esta igreja precisa ter conhecimento. E os coríntios, eles se orgulhavam do seu conhecimento, se orgulhavam do saber, típico da cultura helenista, da cultura grega. Todos nós precisamos ter conhecimento, conhecimento profissional, conhecimento cultural, conhecimento da palavra de Deus. Porém, Paulo vai ensinar aqui que sem o amor, o conhecimento é vão. Que sem o amor, o conhecimento é inútil. Porque o conhecimento incha, mas o amor edifica. O que Paulo está querendo ensinar? Que a pessoa deve buscar o conhecimento a fim de que a sua vida seja útil para outras pessoas. Nós devemos buscar o conhecimento a fim de sermos pessoas úteis para ajudar o próximo, para abençoar outras pessoas. Imagine comigo 2 situações hipotéticas. Imagine um médico que usa o conhecimento não para ajudar alguém, mas que ele esnoba do seu paciente porque o seu paciente não sabe qual remédio tomar. Imagine um médico que esnoba de um enfermo, de um paciente, porque esse paciente não sabe tratar a própria enfermidade. É algo impensável. Imagine você um advogado que desdenha de um réu, porque ele não sabe fazer a própria defesa. Na realidade, ambos os profissionais estudaram para quê? Para serem úteis, para ajudar pessoas. Esse mesmo princípio se aplica a nós que estudamos a palavra de Deus. Nós não estudamos a palavra de Deus para nos incharmos, nós estudamos a palavra de Deus para sermos úteis. Então nós não estudamos a palavra de Deus para entrarmos em debates tolos. Não estudamos a palavra de Deus para humilharmos pessoas. Não estudamos a palavra de Deus para desdenharmos do irmão que tem menor conhecimento. Mas nós estudamos a palavra de Deus a fim de sermos úteis no reino de Deus.
a fim de sermos úteis na obra do Senhor. Então, o conhecimento pode inchar, mas o amor sempre vai edificar. No versículo 2, Paulo vai continuar dizendo assim: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Irmãos, não existe maior tolice que alguém que se ensoberbece por aquilo que acha que sabe. Não existe maior tolice do que alguém que se incha por achar que sabe alguma coisa. Nas palavras de David Pryor, nenhum conhecimento verdadeiro gera orgulho por aquilo que sabemos, mas humildade por aquilo que não conhecemos. Entre os próprios gregos, havia esse entendimento de que quem sabe não sabe tudo que há para saber. E por isso, por esta razão, a soberba é vista como tolice. Um dos maiores filósofos gregos, Sócrates, costumava dizer aquela célebre frase: só sei, nada sei. Só sei que nada sei. Ou seja, o sábio é aquele que reconhece os limites da própria ignorância. Então, o que Paulo está querendo dizer para esta igreja, que para nós tratarmos dessas questões, a primeira coisa que nós precisamos é de conhecimento. No versículo 3, ele vai continuar explicando o porquê desse conhecimento. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. O que Paulo está querendo dizer? Que mais importante do que aquilo que nós sabemos é saber que Deus nos conhece. É saber que o Senhor sabe tudo a respeito de nós e tudo a respeito de tudo quanto é necessário ser conhecido. Paulo, ele introduz falando do conhecimento e ele vai tratar dessa questão na igreja. Por quê? Porque o conhecimento é libertador. O conhecimento, ele nos liberta. Perceba o que Paulo vai dizer no versículo de número 4. Ele vai dizer assim: assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Por que Paulo vai falar aqui do conhecimento? Porque uma vez que a pessoa tem conhecimento, ela sabe que aquela estátua de madeira que está lá no templo, aquela estátua de gesso, aquela estátua de pedra, não é nada. É simplesmente um pedaço de madeira esculpido. É simplesmente um pedaço de pedra esculpido, um pedaço de gesso moldado. Aquele objeto ali não representa uma divindade. Aquele objeto ali não é um Deus verdadeiro que está no templo. E o conhecimento liberta as pessoas dessa ideia. O conhecimento liberta as pessoas desta falsa convicção de que aquela imagem ali é um Deus. Isaías 44, versículo 12, vai dizer assim o Senhor: o ferreiro pega um pedaço de metal, coloca nas brasas, e depois com toda a força vai batendo nele com o martelo, até formar a imagem. Ele trabalha tanto que não come nem bebe e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira com um giz, desenha nele a figura do ídolo. Depois, com as suas ferramentas, faz uma estátua com a forma de um belo ser humano e coloca num templo. Isaías continua dizendo assim: o escultor vai à floresta para cortar uma árvore, escolhe um cedro, um cipreste ou um carvalho. Ele corta árvores bem grossas e então planta uma e espera até que a chuva faça crescer. O homem usa parte da madeira para fazer o fogo. Ali se esquenta, também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem. E o homem fica de joelhos diante dela e adora. Assim, olha o que Deus vai dizer: parte da madeira serve para fazer um fogo, onde o homem assa a carne, come e fica satisfeito e também se esquenta. A outra parte da madeira, o homem faz uma imagem e diz: isto é Deus,
fica de joelhos diante dela e ora: Tu és meu Deus, me salva. Sabe o que Deus está dizendo aqui em Isaías 44? Que não faz sentido a mesma madeira que serve para fazer pão, que serve para esquentar, que serve para os serviços domésticos de uma pessoa, também não pode ser a madeira usada para fazer uma imagem de um Deus. Aquele Deus pode ser queimado, aquele Deus pode ser destruído, aquele Deus não salva, aquele Deus não liberta, porque aquele Deus é inexistente. O Deus que livra, o Deus que salva, o Deus que ajuda, ele não foi formado, ele não foi criado, ele não é sustentado, ele é o criador de todas as coisas, ele é o que sustenta todas as coisas, ele é o que forma todas as coisas. Bendito é o nome do Senhor. Então Paulo está dizendo que o conhecimento, ele nos liberta dessa ideia. Ele nos liberta desta imagem de que nós não devemos adorar a coisas como se essas coisas fossem divinas. Por que Paulo diz isso? Versículo 5, ele vai dizer assim: porque ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, versículo 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. O que Paulo está querendo dizer? Está querendo dizer que lá na cultura grega haviam sim inúmeras imagens de falsos deuses que eram adorados pelos moradores da cidade de Corinto, mas nós que temos conhecimento, fomos libertos dessa idolatria e entendemos que existe só um Deus e um só Senhor, Jesus Cristo, para todo sempre. É isso que Paulo está querendo dizer. Deus Pai é Deus, Jesus Cristo é Senhor. Embora Jesus seja Deus, Ele é chamado de Senhor. Por que isso? Porque nós cremos num Deus que existe em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ambos são Deus, ambos são coeternos, consubstanciais e coiguais. Em outras palavras, ambos são Deus, mas para salvar o ser humano, essa divindade se revelou a nós em três pessoas. O Pai é aquele que planejou a salvação, o Filho aquele que executou a salvação e o Espírito Santo aquele que aplica a salvação em nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor. Versículo 7, Paulo vai continuar. A primeira coisa que nós precisamos é conhecimento. Precisamos entender as coisas. E depois do conhecimento, nós precisamos do amor. Ele vai dizer assim: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. O que Paulo está querendo dizer? Existem aqueles na igreja que têm conhecimento de que aquela imagem no templo é uma imagem vazia, é só um pedaço de pau, é só um pedaço de pedra e que não serve para nada. Mas existem aqueles na igreja que ainda não têm esse conhecimento, que ainda não atingiram esse nível de maturidade, vieram do paganismo, mas ainda não tiveram a mente esclarecida a ponto de se libertarem destas coisas. Existem três tipos de pessoas sem conhecimento na igreja. Preste atenção. Três tipos de pessoas na igreja sem conhecimento. O Wisby, ele vai dizer que existem aqueles que não têm conhecimento porque não tiveram tempo para obter conhecimento. Como assim não tiveram tempo? São pessoas novas convertidas, acabaram de chegar, acabaram de vir, ainda não tiveram tempo para entender algumas questões. Primeiro tipo de pessoa. Segundo tipo de pessoas sem conhecimento na igreja, aqueles que recusam o conhecimento. Aqueles que, independente do tempo que estão,
se recusam a crescer, se recusam a aprender, se recusam a amadurecer. E o terceiro tipo de pessoas na igreja sem conhecimento são aqueles que têm medo da liberdade. Têm medo de serem livres. São como crianças que já têm idade para ir à escola, mas têm medo de sair de casa. Então tem 3 tipos de pessoas na igreja: os que não tiveram tempo, os que recusam e aqueles que têm medo do conhecimento. E aqui eu preciso liberar algo para você, para que você nunca se esqueça e aplique em todas as áreas da sua vida. Seja uma pessoa ensinável. Seja uma pessoa ensinável. Seja uma pessoa que tem condições de crescer, de amadurecer. Uma vez que nós nascemos de novo em Cristo, é natural que a gente venha crescer. Não tenha medo de reconhecer que hoje você pensa diferente. Não tenha medo de reconhecer que hoje a sua ideia é diferente sobre algumas ideias que você tinha antes. Seja uma pessoa maleável. Entenda que algumas coisas que você cobrava lá atrás, anos atrás, eram tolices. Eram coisas que não têm parâmetro bíblico. Eram coisas insustentáveis na palavra de Deus. Não tenha medo de crescer, porque quando nós crescemos, nós trocamos de roupa, mas nunca nós trocamos de pai. A gente troca de roupa, mas o pai é o mesmo. Ou seja, os princípios do pai seguem os mesmos, mas algumas vestes desnecessárias a gente tem que deixar para trás, metaforicamente falando. Pastor Josué Gonçalves tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: você sabia que Davi pecou mais do que Saul? Davi pecou mais do que Saul. Você não vê Saul, por exemplo, fazendo contagem do povo. Você não vê Saul envolvido com um adultério. Você não vê Saul envolvido com o homicídio do esposo da mulher com quem ele adulterou. Davi pecou mais do que Saul. Então, por que Davi teve um destino diferente de Saul? Porque Saul era um homem que não era ensinável. Saul era um homem que não aprendia. Agora Davi era um homem ensinável. É por isso que nos Salmos nós vemos Davi, apesar dos erros, apesar das quedas, apesar dos tropeços, Davi sempre cantava dizendo: ensina-me, ó Deus. Ensina-me, ó Deus, ensina-me, ó Deus. Quando nós aprendemos com o Senhor, nós amadurecemos na casa do Pai. Aleluia. Seja uma pessoa ensinável, porque uma pessoa que não é ensinável, ela se ofende com alguns comportamentos. Uma pessoa que não é ensinável, ela se ofende com a liberdade. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 8. Ele vai dizer assim: ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. O que Paulo está querendo dizer para os irmãos aqui? Se você come daquela carne sacrificada no templo a um falso Deus, aquele Deus ali é inexistente. Aquele lugar ali é um lugar pagão, de idolatria, mas aquela carne ali foi sacrificada a um pedaço de pau, um pedaço de pedra. Então não tem valor, não tem utilidade. Então se você come ou se você deixa de comer, isso não interfere na sua salvação. Paulo está querendo dizer o seguinte: se você come a carne que você comprou no templo, ou se você come a carne que você comprou no açougue fora do templo, isso não vai fazer de você mais espiritual ou menos espiritual. Isso não vai fazer de você mais crente ou vai fazer de você menos crente. Isso não interfere na sua salvação. São coisas que é uma questão de consciência cristã. Só que tem aquelas pessoas que têm a consciência fraca. E se for para comprar uma carne num templo pagão, ele prefere não comprar.
ele vai comprar em outro lugar uma carne inferior, num preço mais caro, porque a consciência dele não permite. Trazendo para a nossa cultura, é como se fosse assim. Imagine que você vai comprar um refrigerante para a sua casa, e como lá perto de casa tem um bar à esquerda e a padaria à direita. Aí imagine que o mesmo refrigerante está custando R$ 5 no bar e R$ 7 na padaria. Aí eu, como crente, tenho a seguinte imagem: eu, como servo de Deus, não posso entrar num bar onde tem pessoas bebendo, pessoas fumando, pessoas jogando. Eu estou indo lá comprar um refrigerante, mas a minha consciência não permite. Então o que eu faço? Eu vou na padaria do lado, pago mais caro pelo mesmo refrigerante. É o que está acontecendo com os irmãos aqui. Pagavam mais caro algumas pessoas num outro lugar para não comprar num templo pagão. Agora, se eu comprar o refrigerante no bar, eu deixei de ser crente por isso? Eu perdi a salvação por isso? Eu escandalizei o nome do Senhor por isso? Errado eu estaria se entrasse no bar e bebesse junto, fumasse junto, falasse palavrão junto. Eu só fui comprar. Então o que Paulo está querendo dizer para os irmãos aqui? Errado vocês estariam se vocês fossem no templo pagão e adorassem a imagem, adorassem ao ídolo que está lá, se vocês participassem do culto pagão que está lá, mas vocês estão indo lá simplesmente para comprar o que está sendo vendido lá. Isso se aplica também a algumas coisas do nosso tempo. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem assimilar a ideia de um crente ir à academia. E aí fica aquela questão: eu posso ir à academia? E por que você não iria? Em que isso interfere na sua salvação? O que você não pode ir é sensualizar lá. O que você não pode fazer é ficar sensualizando. O que você não pode fazer é ficar mostrando o seu corpo, que é templo do Espírito, de forma sensual. O que você não pode fazer é ficar envolvendo-se com coisas pagãs ou coisas promíscuas que possam acontecer ali, mas você ir à academia, fazer seu exercício, cuidar do seu corpo, não existe nenhum problema nisso. Isso é uma questão de consciência e liberdade cristã. Qual era o problema da igreja em Corinto? As pessoas queriam regras bem definidas. As pessoas queriam aquele pode ou não pode, devo ou não devo, faço ou não faço. Irmãos, eu me lembro de uma frase de Wisby, quando ele diz assim: alguns cristãos têm a ideia equivocada de que os cristãos fortes são os que vivem cheio de regras, são os que vivem cheio de regulamentos e que se ofendem quando os outros exercitam a sua liberdade em Cristo. Mas na realidade são os fracos que sentem necessidade das regras, são os fracos que sentem necessidades de regulamentos e têm medo da liberdade. Como assim, pregador? Imagine um filho pequeno, você tem uma criança pequena em casa. Eu me lembro quando Natan, meu filho hoje tem 16 anos, eu me lembro quando Natan era pequenininho, 7, 8 anos, e a gente mandava ele ir na padaria. Antes dele sair de casa, a gente dava uma série de regras e dizia para ele: olha para os dois lados antes de atravessar a rua, não fala com estranho, confere o troco, faça isso, faça aquilo, comporte-se dessa e desta maneira. Uma série de regras, porque ele era pequeno. Porém, hoje, como ele cresceu e é alguém bem instruído, é alguém que amadureceu, o que eu entendo? Eu sei que ele bem instruído, eu não preciso ficar dando uma série de regras. Eu sei que ele vai se comportar como se deve, porque ele entendeu o princípio. Ele entendeu o princípio. Como assim, pregador? Uma pessoa que entende a palavra de Deus,
Uma pessoa que aprende o evangelho verdadeiro não precisa que eu chegue aqui e diga para você uma série de regras do que você deve fazer, o que você tem que fazer, como você tem que se comportar, porque a palavra de Deus te dá liberdade para que você viva uma vida santa, para que você viva uma vida de testemunho, para que você viva uma vida de acordo com a palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. É isso que Paulo está querendo dizer para a igreja, que nós não precisamos simplesmente de regras, nós precisamos de princípios. Quando nós entendemos os princípios, nós vivemos em santidade em qualquer lugar e sabemos nos comportar em qualquer lugar. Versículo 9, olha o que Paulo vai dizer. Mas pregador, o que a gente faz então com essas pessoas que têm a consciência fraca? Ele vai dizer assim: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então o que Paulo está querendo dizer? Olha, você é livre, irmão. Você é livre em Jesus, você tem conhecimento, você entende que aquela carne que você compra no templo não vai fazer você mais crente, mais espiritual, menos espiritual, mas tome cuidado para que essa sua liberdade não cause escândalo na consciência do mais fraco. O que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, olha, tem gente que quando te vê chegar no templo pagão para comprar um pedaço de carne, vai se escandalizar. A palavra escandalizar significa tropeçar. Tropeçar. Então, quando a Bíblia diz sobre não escandalizar alguém, está falando sobre não fazer alguém tropeçar. O que a Bíblia está me ensinando? Que eu não devo usar a minha liberdade para fazer ninguém pecar. Que eu não devo usar a minha liberdade para fazer com que alguém esmoreça na fé, para fazer com que alguém se escandalize com o Evangelho. Não significa uma privação total da sua vida. Não significa que você deve abrir mão completamente de tudo que você vai fazer na sua vida. Caso contrário, você não vai viver mais. Porque se nós formos viver o tempo todo pensando na questão do escândalo de todas as pessoas, a gente não vive mais. E a gente se torna refém de pessoas que são fiscais da santidade alheia. Pessoas que se escandalizam com tudo. Porém, se você sabe, de forma consciente, clara, que existe uma pessoa que é fraca na fé, nova convertida, que ainda não entendeu alguns princípios do Evangelho, que você sabe que o seu comportamento em determinadas áreas pode fazer com que aquela pessoa se escandalize, tropece na fé, você não deve fazer. Você não deve se comportar. Nós devemos viver a nossa vida de modo que quem conviver com a gente, apesar da própria fraqueza, consiga permanecer de pé do nosso lado e jamais venha tropeçar. O propósito de Paulo aqui não é mimar. O propósito de Paulo aqui é edificar. O propósito de Paulo não é passar a mão na cabeça de pessoas que não querem crescer. O propósito dele aqui é edificar essas pessoas para que elas cresçam. Então eu jamais posso olhar para uma pessoa que é fraca na fé, que se escandaliza com muitas coisas, e humilhar essa pessoa. Lembra do que ele falou lá no início? O conhecimento incha, mas o amor edifica. Então eu não posso olhar para uma pessoa fraca na fé, que se escandaliza com muitas coisas, e chamar essa pessoa de quadrado, retrógrado, ultrapassado, safadão, crentão, religioso. Isso é estar inchado pelo próprio conhecimento. Você pode estar livre na sua consciência, mas você não pode se sentir melhor por causa da sua liberdade. Porque senão você está inchado. Isso não é amor, isso não é maturidade. Quando a gente tem conhecimento e esse conhecimento é regado com amor, a gente se
importa com o fraco, a gente compartilha o conhecimento com amor, a gente compartilha o testemunho com amor, para que esse irmão não se escandalize, mas para que esse irmão cresça junto conosco e seja edificado para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 10, ele vai dizer por que nós precisamos ter esse cuidado. Ele vai dizer assim: porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraca, induzida a comer as coisas sacrificadas aos ídolos? O que ele está dizendo? A pessoa que é fraca na consciência, fraca na fé, vai te ver viver dessa forma, vai te ver indo no templo pagão, e ele vai acabar fazendo o mesmo, mas não porque se sente livre, mas porque se sente constrangido. Ou seja, ele vai pensar assim: poxa, fulano vai, eu também vou. Mas ele não entendeu ainda que ele pode ir. Ele não entendeu que ele pode se comportar dessa forma. Ele não entendeu o que é liberdade em Cristo. Ou seja, ele vai viver de forma contrária àquilo que ele crê. Ele vai viver de forma contrária àquilo que ele acredita. E nós não devemos levar ninguém a viver de forma contrária à sua própria fé. Versículo 11, Paulo vai dizer: e pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: olha, às vezes você quer mostrar tanto que você é livre em Cristo, que você tem liberdade no Senhor, que você acaba fazendo o irmão que é fraco perecer, o irmão que é fraco desanimar, o irmão que é fraco acabar tendo a consciência ferida, tendo a consciência ofendida, e ele pode acabar esmorecendo na fé. Paulo não está falando aqui de legalistas, Paulo não está falando aqui de fariseus. Lembra como Jesus tratava os fariseus? Os fariseus se escandalizavam com Jesus, mas Jesus não deixava de comer com publicanos, com pecadores, com samaritanos. Por quê? Porque os fariseus não eram fracos na fé. Os fariseus eram hipócritas. Os fariseus eram legalistas. Os fariseus eram religiosos fanáticos. Esses eram os fariseus. Mas aqui, Paulo está falando sobre um irmão que é sincero, o irmão que é verdadeiro, mas que ainda não tem o conhecimento, ainda não amadureceu na fé. Com esse tipo de irmão, a gente tem que se importar. Paulo está falando: olha, é seu irmão, Jesus morreu por ele. Jesus morreu por ele. Ah, mas ele se escandaliza. Jesus morreu por ele. Ah, mas ele não tem conhecimento. Jesus morreu por ele. Ah, mas ele ainda é imaturo na fé. Jesus morreu por ele. O mesmo Jesus que morreu por você, que tem conhecimento, que entende a liberdade, que tem a consciência livre, morreu por aquele irmão que também é apegado a alguns costumes, que também é apegado a algumas coisas e ainda não teve a consciência livre. Jesus morreu por ele. E se Jesus morreu por ele, nós devemos nos importar com ele. Nós devemos ter compaixão dele. Olha o que a Bíblia vai dizer no versículo 12. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. O que Paulo está querendo dizer? Nós somos um corpo. Nem toda parte do meu corpo é forte, irmão. Tem parte do meu corpo que é sensível, no seu corpo que é sensível. Por exemplo, os olhos são muito sensíveis. A parte aqui do abdômen é muito sensível. Tem partes fortes no corpo, mas tem outras partes que são sensíveis. E se essa parte for ferida, a cabeça vai sentir. Ou seja, se o meu irmão for ofendido por causa de mim, eu estou pecando. Pecando contra o meu irmão, pecando contra Cristo. Pecando contra o corpo. Pecando contra a igreja do Senhor. E aqui vai um recado. Se você reúne numa igreja, que esta igreja tem alguns costumes que não existem base bíblica para tais costumes. Por exemplo, o pastor não gosta que você use barba, boné, bermuda,
camiseta, esse tipo de coisa, não tem base bíblica. Você pode usar, porém, se isso fere a consciência do seu pastor, dos seus irmãos da igreja, palavra de Deus para você, não use, não faça, não se comporte assim. Então, pastor, o que eu devo fazer? Viva de modo que você não dê escândalo. Se você discorda desse tipo de comportamento da igreja que você reúne, vá para outra igreja, vá para outro ministério, mas não fique na igreja que você está criticando o pastor, criticando os mais velhos, criticando a igreja. Não, o conhecimento incha, mas o amor edifica. A sua consciência pode estar livre, mas se importe com o irmão que ainda tem a consciência ofendida. Se importe com o irmão que ainda não amadureceu. Repito, não estou falando de legalistas. Não estou falando para você ficar se privando por causa dos fariseus que existem. Não, eu estou falando dos irmãos que são sinceros, mas ainda não amadureceram. O cerne de tudo o que Paulo está ensinando, o coração de tudo o que Paulo está falando aqui, se resume em duas verdades. Primeiro, existem coisas comuns, amorais, ou seja, coisas do dia a dia, que se tornam pecaminosas quando são tropeço para alguém, e eu não me importo com isso. Se torna pecado quando é tropeço para a consciência de alguém, e eu não me importo com este alguém. Segunda verdade, liberdade de verdade não é ser livre para fazer o que se quer. Liberdade de verdade é ser livre para fazer o que se deve. É ser livre para amar. No versículo 13, Paulo conclui dizendo assim: por isso, se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Traduzindo no bom e velho português, Paulo está dizendo assim: eu vou perder um irmão que Cristo morreu por ele na cruz, por causa de um pedaço de carne. Eu vou perder meu irmão por causa de um pedaço de bife. Eu vou perder meu irmão por causa... Eu sei que pode ser aquela picanha, pode ser aquele filé mignon, mas eu vou perder meu irmão por causa disso. Trazendo para a nossa cultura, eu vou perder meu irmão por causa de uma calça. Eu vou perder meu irmão por causa de uma barba. Eu vou perder meu irmão por causa de uma foto na rede social. Eu vou perder meu irmão por causa de um comportamento simples. Não, não vou fazer isso. Quando eu me lembro do que Cristo fez na cruz por nós, nenhum sacrifício é grande demais para mim. Independente daquilo que você abre mão, independente daquilo que você deixa, lembre-se de tudo aquilo que Cristo fez. Porque o sacrifício que Jesus fez é muito maior do que todo e qualquer sacrifício que nós possamos fazer. E que a nossa vida seja uma vida crucificada com Cristo, onde nós não olhamos apenas para nós, mas nós olhamos para o todo, nos importando com o corpo de Cristo e com a noiva do Cordeiro. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Vamos orar e falar com Deus. Pai bendito, a sua palavra foi pregada, foi ensinada conforme o Senhor trouxe a mim, conforme está nas Escrituras. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a tua vontade, a vivermos um evangelho maiúsculo, um evangelho superlativo, a vivermos, Senhor, a nossa liberdade, de modo que possamos nos importar com aqueles que são mais fracos na fé. Ajuda-nos a termos liberdade, e liberdade em amor, liberdade em abundância. Ajuda-nos, ó Deus, a edificarmos o nosso irmão, a edificarmos a igreja do Senhor como obreiros da tua seara. Em nome de Jesus cremos, em nome de Jesus oramos, e que onde essa mensagem chegar, vidas possam ser instruídas e abençoadas. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Deus te abençoe.